começar, né, falando principalmente do panorama macro da semana aí, né, a gente vê como que fecharam os mercados, né, o nosso Ibovespa com uma alta de 1,27%. A gente está tendo aí, né, muita influência realmente, né, inclusive hoje, dado do minério de ferro, né, alta relevante do minério de ferro. Mercado chinês, né, o governo chinês começou a dar muito estímulo para a economia chinesa, então quando a gente olha, o MSCI China, né, está disparando realmente, preço do minério de ferro está disparando. Hoje, né, teve ali uma questão principalmente, né, do governo chinês, né, facilitando as questões das hipotecas para não deixar o mercado imobiliário chinês desacelerar, mercado imobiliário chinês que puxa realmente muito, a indústria como um todo, embora realmente, né, a produção industrial lá tenha se mostrado um pouquinho mais de desaceleração, já entrando esses estímulos, e isso está realmente fazendo com que o minério de ferro dispare. E a gente tem bastante ali, né, peso no nosso Ibovespa de empresas que são correlacionadas com o minério de ferro, sendo a Vale a principal delas aí, né, se a gente for somar, né, composição ali do índice Bovespa, BRAP4, Vale 3, né, a gente tem realmente um peso relevante. Vale disparou na semana passada, então muito desse realmente impacto que a gente está vendo agora, né, é nessa questão ali, principalmente dessas empresas que são ligadas ao minério de ferro, né, e isso faz bastante barulho aqui no nosso mercado. A gente vai ver como é que vai abrir o nosso mercado futuro. Já está aberto, né, eu estou falando aqui com vocês, e isso deve ter alguma influência aí realmente para a gente poder olhar no rendimento da nossa bolsa, surfando aí, né, esses estímulos da economia chinesa. Então semana passada já foi importante para a gente já teve ali uma performance de 1,27%, o S&P com uma queda de zero ponto não, com uma alta, né, ligeira alta de 0,15%, também ali entrando muito em um hold, né, das eleições agora, a gente já começa a chegar nessa fase final das eleições americanas. O IFIX com uma queda de 0,73, IFIX que tem uma relação muito forte, né, com nossa taxa de juros futuro, assim, até que na semana passada não, movimentou tanto, né, a gente está vendo aí uma queda de 0,08%, mas na semana retrasada teve um estresse forte ali realmente nesse nosso posicionamento de juros que acabou puxando o IFIX um pouco mais para baixo. Para a gente ficar de olho, né, que a gente vem passando aqui bastante tempo, principalmente dessa questão, né, o diferencial de juros, né, agora que a gente começou a aumentar juros, os Estados Unidos começou a cair, a gente já tem dado ali, né, um ponto de atenção realmente, é o dólar que também deve ficar num patamar um pouco mais fraco, né, o dólar com uma queda de 1,46%. Então o dólar realmente, o nosso real se valorizando agora frente ao dólar, o DXY, né, que é o dólar frente a uma cesta de moedas, também acompanha essa desvalorização, né, devido a esse corte de juros na economia americana. Então, quando a gente olha o DXY agora já está ali de novo naquela faixa, negociando, né, perto dos 100.000 pontos. E aqui, né, com esse diferencial de juros, né, maior Brasil, Estados Unidos, a gente deve ver realmente ali uma valorização do real frente ao dólar, o que isso também pode ocasionar um impacto, né, na inflação, né, um impacto de diminuição da inflação e, consequentemente, pode ser que a gente tenha aí realmente alguma abertura ali, né, para retomar aquele ciclo de corte de juros, mais em breve. E nesse mesmo tempo, né, a gente olha ali as treasuries americanas com uma alta, ligeira alta ali de 0,35%. Veio realmente caindo bem, né, depois aí dos anúncios, de toda essa mudança da matriz do Fed, então aí a gente viu realmente isso mais tranquilo, né. Então um movimento, assim, de juros, né, tanto lá fora como aqui, bem mais suave. O que está fazendo muito preço realmente é o mercado chinês, e aqui o mercado chinês tem uma influência muito maior no nosso mercado do que no mercado americano, pelo menos é isso que a gente tem observado, né, nas últimas semanas. Para a gente ficar de olho, né, já saiu o PMI da China, tem um pouquinho mais fraco, realmente no domingo. Hoje, né, segunda-feira, de agenda internacional, a gente vai ter o PMI de Chicago e ponto importante também que o mercado está esperando,
é o discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, sobre as novas aí posições, né, da política monetária que a gente deve ter, né. Então tá muita coisa ainda, né, assim falando, a gente tem muitos dados quantitativos, mas também agora muito importante essa questão qualitativa para que nesse ciclo, né, de reversão de ciclo, qual que é a visão do Banco Central, quais são os dados ali que o Banco Central vai enxergando que às vezes, né, a gente simplesmente por números não está conseguindo ver isso daí. Então acho que é um ponto importante, né, sempre a gente vai ter nessa semana, acho que o principal, né, disso daí, né, vai ser o payroll que vai ser na sexta-feira, mas o discurso do Powell aí também muito importante. A gente começa também a entrar numa série de feriados, né, na verdade é um feriado só na China, então na terça-feira a gente já começa ali o feriado na China que vai até sexta-feira. Então, a gente vai ter ali o CPI, né, da zona do euro, que é a inflação da zona do euro, o PMI dos Estados Unidos como um todo, e o JOLTS, que é o relatório de abertura de empregos, né, que a gente vai ter ali na terça-feira. Na quarta-feira, novos dados ali realmente, né, do ADP, né, de non-farm, né, que são o a diferença, né, de criação de empregos que não são, empregos da zona rural, né. E quando a gente olha, né, os dados de emprego também na quinta-feira nos Estados Unidos e o PMI dos Estados Unidos como um todo, e olhando ali, dado principal para a gente olhar, né, bom, vai acabar o feriado, né, o feriado na chinês começa terça-feira, vai até sexta-feira, que deve nascer de chinês ali no mês de maio, junho, deve ser é igual o carnaval nosso aqui, né, que todo mundo nasce em outubro, novembro ali, né, setembro, outubro, novembro. E o payroll na sexta-feira. Então, realmente, né, agora mais até do que importante que a gente tem visto, né, de movimentação no mercado, os dados de inflação, os dados de emprego têm feito bastante movimento no mercado, então a gente vai entrar agora, né, nessa série de feriados na China, a gente vai ter o payroll na sexta-feira, que pode dar uma balançada, e acho que assim, a atenção fica para outra semana, né, a gente está vendo essa série de estímulos no mercado chinês, quando vê vai ter aí um hiato, né, o mercado chinês fechado por um bom tempo, e aí na segunda-feira a gente pode ter realmente, né, na próxima segunda-feira algum movimento forte, alguma coisa ali realmente que pode movimentar ao longo desses 4 dias, né, a gente sabe, né, alguns pregões são uma eternidade no nosso mercado. E aqui no Brasil, que a gente vai ficar de olho, né, relação dívida PIB e superávit primário, que já saiu, né, nossa dívida PIB aqui subiu um pouquinho mais, né, ficou na casa de 62%, era 61,8%. A gente teve um déficit primário, né, um pouco mais elevado do que a expectativa, então também vamos ver como o mercado vai se comportar nessa questão, né, muita preocupação fiscal que a gente tem no Brasil, isso está acontecendo realmente, de fato. Então a gente vai ter esse lado aí, né, um lado que foi mais ou menos em linha, né, mas não ainda não vindo bom, mais uma série de estímulos na China lá, preço do minério de ferro subindo, pode realmente fazer algum movimento aí positivo no nosso mercado, vamos ver, né, como é que vai abrir, né, já estou falando aqui, mas o futuro já abriu. E na quarta-feira, IPC-FIP e dados de produção industrial, então acho que é mais essa agenda aí realmente para a gente ficar de olho, dado nacional mais importante dessa semana já acabou saindo agora de manhã, e o payroll na sexta-feira, esse sim a gente tem que ficar bem atentos, e a questão de ter o feriado na China aí, feriado prolongado, pode realmente deixar aí o mercado meio sem chão, né, e aí a gente olhar talvez na segunda-feira algum movimento forte. Expectativa do Copom, né, essa aqui é a matriz passada, né, a gente teve realmente um estresse, né, a gente está falando ali, né, março, chegar em 12,40, né, pela expectativa ali, né, dos juros futuros, a gente já está falando agora na casa de 12,65. Então um pouco mais ainda estressado a expectativa dos juros futuro aqui no nosso mercado. Em compensação, os juros americanos, né, já começa ali numa maior probabilidade que a gente tem ali, né, na reunião de 7 de novembro, um corte de novo de uma magnitude de 50 bips, 52,8% de chance, já falando ali que a taxa de juros, que atualmente está em 4,75 e 5, chegar na casa dos 4,25, 4,50. Não muita movimentação nisso daí, né, na verdade, assim,
Nessa semana a gente teve essa pequena movimentação para um sentido mais de 50 bips, realmente já estava muito parecido, né, como vocês conseguem olhar, né, a terceira barra ali era a barra da semana passada, já estava muito parecido, agora realmente inverteu um pouquinho mais, uma chance realmente de um corte um pouco mais agressivo para já na próxima reunião aí de 50 bips. E para a gente olhar, né, a taxa de juros dos Estados Unidos, né, que a gente sempre vai olhando ali, naquela matriz, olhando reunião a reunião. Quando a gente começa a olhar, realmente não mudou muita coisa, né, a gente está falando ali que em setembro de 25 a gente vai chegar na casa dos 2,75, 3, e nada mudou realmente, né, assim, muda um um intermediário ali, né, alguma reunião ou outra, uma possibilidade um pouco maior para alguma desses cortes, mas realmente a escada está toda muito desenhada por hora, nenhuma ali diferença muito grande nesse sentido, tá certo?